Vamos bater um papo bem aberto aqui sobre solitude. Nos últimos anos, com o processo de autoconhecimento, eu descobri o quanto que esses hábitos que se materializam na solitude, eles são importantes para que eu seja uma mulher bem-humorada, para que eu tenha um pouco de regulação emocional, para que eu consiga ter qualidade para fazer as minhas escolhas. E por isso eu achei um tema relevante para a gente discutir aqui. Eu costumo dizer que, assim como uma casa, nós mulheres somos sustentadas por pilares, tá? E eu falo nesse lugar de mulher porque mulher sente muita sobrecarga, justamente por precisar equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo, exercer muitos papéis ao mesmo tempo. E existem lugares que são o meu refúgio, assim. Se tudo na minha vida tiver um caos, mas esses 4 lugares, esses 4 pilares, eles estiverem de pé, eles estiverem em dia, digamos assim, eu sei que eu vou estar bem, tá? E eu tô falando de organização, e aí organização da minha casa, da minha aparência, do ambiente onde eu tô. Eu acredito que a organização externa, ela nos organiza internamente. Então, quando eu me sinto mal-humorada, uma das primeiras coisas que eu faço é perceber como é que tá o meu ambiente, como é que eu posso gerenciar esse ambiente. E aí, automaticamente, eu já consigo me sentir um pouquinho melhor. O meu segundo pilar é a minha espiritualidade, e isso se materializa também na minha rotina todos os dias, tá? Eu tenho ali o meu secreto, o meu devocional, o meu momento com Deus, cada pessoa vai fazer de um jeito. Vou contar um pouco de como que é esse processo de devocional, porque muita gente não sabe por onde começar e eu senti muita falta de ter esse tipo de orientação quando eu comecei. Eu tenho um processo de conversão genuíno, assim, já tem uns 3, 4 anos. Foi logo ali no início do ano de 2022. E como que é esse meu momento, né? Eu costumo utilizar um fundo musical para oração. Então é só digitar aí no YouTube, você vai achar um monte. É uma preferência minha, não é uma obrigatoriedade, tá? Mas eu gosto de fazer assim. Eu oro em voz alta, não consigo orar em voz baixa, então por isso também é um hábito que se materializa no silêncio, na solitude. Eu prefiro tirar momentos do dia em que eu sei que eu vou estar sozinha em casa, para eu ficar mais à vontade de fazer a minha prática. Eventualmente, eu monto uma espécie de um altar, né? Então, eu coloco uma Bíblia, um copo de água, um café. Não consigo fazer isso todo dia, tá? Não sou a favor da gente ficar romantizando demais as coisas, porque o mais importante é você ter constância espiritual. De vez em quando, se você puder, faça um altar, né? Se posicione. Uma coisa que faz muita diferença pra mim é estar de roupa, sabe? Eu não gosto muito de orar de pijama, parece que eu não tô bem posicionada, sabe? Eu acho que quando, de alguma forma, eu troco de roupa, dou uma ajeitada mesmo na minha aparência, eu sinto que eu me coloco numa melhor postura para estar ali orando. Então, talvez isso seja também uma dica interessante. E no final eu faço ali 16, 17 minutos de uma conversa mesmo com Deus. Convido, né, Jesus, o Espírito Santo, a estar presente ali comigo naquele momento. Trago também as minhas angústias, eu tento identificar as causas dessas angústias, trago os meus agradecimentos, reconheço, né, todos os lugares que Deus é fiel na minha vida, agradeço pelas pessoas da minha vida, enfim, isso aí é muito pessoal, muito particular, e eu finalizo os meus devocionais com a Bíblia, né? Comecei pelos evangelhos, hoje eu já me aventuro um pouquinho ali no Antigo Testamento, que é um pouco mais complexo, mas é importante a gente sempre ter constância e encontrar a nossa forma de fazer esse devocional. O meu terceiro pilar é aquilo que diz respeito ao meu templo, ao meu corpo, ao meu físico. Então, vai desde as escolhas nutricionais que eu faço, aquilo que eu vou comer, a quantidade de água que eu vou beber, e eu tento manter o mínimo de qualidade nesse tipo de escolha da minha vida, porque eu sei o quanto que isso é importante, até mesmo organicamente, para manter essa minha regulação emocional, a qualidade das minhas escolhas. Isso se materializa também na atividade física. No meu caso, eu faço musculação e faço musculação dentro de casa. Deve ter mais de um mês aí, um pouquinho mais de um mês que eu tranquei as minhas mensalidades na academia para voltar a treinar em casa, que foi como eu comecei na pandemia. Então, todos os dias também eu tenho esse tipo de ritual.
E por fim, gente, o quarto pilar, ele é de ordem intelectual, tá? E ele se materializa de muitas formas. Tem a questão da minha graduação de psicologia, então tudo que eu estudo relacionado a esse campo. Tem as coisas que eu estudo por fora, os temas que eu trago aqui no canal fazem parte desses estudos para além da faculdade. Existem os livros que eu leio. Nesse meu momento de vida eu estou me debruçando em cima de livros mais clássicos, literatura clássica, romances russos e até mesmo as coisas que eu escuto, como podcasts, entre outras coisas. Então, se tudo no meu dia estiver dando errado, mas eu conseguir dar manutenção para esses meus 4 pilares, eu sei que eu vou estar bem, eu vou sentir aquela sensação de dever cumprido. E é extremamente importante você se questionar quais são os seus pilares. E todos esses meus pilares, eles acontecem em rituais de solitude. Então, por isso que eu decidi falar um pouco sobre esse tema. Porque muita gente não suporta ficar sozinho, não suporta estar na própria companhia. E o meu processo de autoconhecimento me fez perceber que a minha energia, eu me energizo, é no silêncio, é na internalização. Tem gente que é mais extrovertido e se energiza na companhia de outras pessoas. E é óbvio que eu amo estar com as pessoas da minha vida, mas eu sinto muita falta desses momentos de solitude. Principalmente das minhas manhãs de solitude. É o momento onde eu estou mais receptiva para dar manutenção para esses meus pilares, é onde eu me sinto melhor energizada para dar manutenção para esses pilares. Então, um dia ideal para mim, 24 horas de um dia ideal para mim requer esses momentos de silêncio, esses momentos de internalização. E até mesmo final de semana, gente. Pode parecer que a gente se torna uma pessoa chata de querer fazer isso todos os dias, mas é extremamente prazeroso para mim. Eu só não faço essas coisas se realmente não tiver jeito. Uma das coisas que era mais difícil para mim era treinar final de semana. Como agora eu treino em casa, eu estando em casa, dia comum, eu não negocio isso. Eu sei o quanto que isso é benéfico para mim, o quanto que isso me faz bem. Então não tem por que deixar de fazer isso se eu tiver a oportunidade de fazer. Recentemente eu fiz uma viagem com meu namorado. Durante esses 4 dias a gente ficou literalmente 24 horas por dia juntos. E não tinha ali um cômodo que eu pudesse me trancar sozinha para conseguir alimentar esses hábitos na minha vida. Então eu investi naquilo que dava para fazer no público, que é organização. Então eu começava a perceber, dava um certo momento do dia e eu começava a experimentar um pouco de irritação, de estresse, porque eu não tinha dado manutenção nos meus pilares. E aí eu começava a organizar as coisas, né? Começava a lavar a louça, dar uma ajeitada ali na mala, arrumar a cama, e aí eu já me sentia melhor. Interessante como a gente pode usar esses nossos hábitos, aquilo que é externo, para trazer ordem pra gente, para trazer ordem para as nossas emoções, para fazer a gente se sentir bem, pra gente se sentir em casa. E esses são os meus relatos, é o que acontece nos meus momentos de solitude. Me conta aqui o que você gosta de fazer nos seus momentos de solitude, se você consegue cultivar momentos assim dentro da sua rotina. E espero que vocês tenham gostado. Foi mais um bate-papo mesmo, trazer um pouco dessa minha experiência. E a gente se vê numa próxima oportunidade.